Voltando aqui à nossa matéria, né, para o vestibular que está chegando, né, está se aproximando, a gente não sabe, né, nem quando que vai ter mais, está perto. Né? Vamos dizer assim que daqui a pouco ele aparece, tá? Para vocês lá, certo? E nós estávamos falando para vocês sobre a síntese proteica, né, sobre o genótipo que era dado pelo nosso DNA. E que a manifestação das proteínas é que acabava formando, deixa eu pegar uma outra cor, né? A proteína se manifestando é que formava o nosso fenótipo. Lembrando da genética, né, que fenótipo é aquilo que a gente vê, é a manifestação do gene. E um gene nada mais é do que um pedacinho do nosso código genético. Tá? Ele pode ser maior, ele pode ser menor, um gene não tem um tamanho específico, né? Ele pode pegar mais letrinhas, menos letrinha do nosso código genético. Tá? E ele é responsável, então, por uma determinada proteína. E a manifestação dessa proteína é o que a gente, entre aspas, vê a manifestação do gene. Tá? Que nada mais é do que a manifestação da proteína, que eu tinha falado para vocês. Se vocês estão vendo 3 cachorrinhos aqui, né, da mesma raça, provavelmente da mesma ninhada, em que você tem lá o marronzinho, branquinho, pretinho, né, ou que não é branquinho, né, laranjadinho, né? Então, o que você vai ter? É a manifestação da proteína. É uma proteína que vai formar o pigmento preto, pigmento marrom, pigmento amarelo, tá? E esse pigmento nada mais é do que, lá no folículo piloso, uma proteína geneticamente determinada, então, né, um pequeno fragmento de gene lá, ou às vezes mais genes, se manifestando, e com isso você tem lá a cor, né, do pelo dos animais. Tá? Então, isso era o fenótipo. Lembrando sempre, mais uma vez, insisto nisso, tá? Que tudo que nós somos são manifestações de proteína. Tá? Quando você olha para você no espelho, o que você está vendo são diversas milhões de proteínas que se manifestaram para fazer o que você é hoje, cor da pele, cor dos olhos, tipo de cabelo, né? Então, tudo é manifestação de proteína. Por isso que a síntese proteica é tão importante. Por isso que eu estou perdendo um tempo com vocês, né? Que na apostila de vocês está um resumão lá de meia aula, tá? Estou perdendo um tempo para lembrar vocês o que é, porque é super hiper importante conhecer síntese proteica, tá? Porque ela determina, ela é digamos assim, um divisor de águas dentro da biologia. Ela explica os fenômenos que ocorrem dentro da biologia. Não só com os seres humanos, mas com qualquer ser vivo que apareça ali, que tenha, né, DNA. E, né, você sabe que 99,9 tem. Ok? Então vamos lá. A expressão do genótipo. O genótipo, né, eles são as letrinhas. O fenótipo é a manifestação. E a manifestação se dá pelas proteínas. E o que é uma proteína? Uma proteína é uma junção de aminoácidos. Então, ó, quando você tem aqui vários aminoácidos juntos, nós vamos formar uma proteína, né? Treonina, prolina, isso aqui são todos elementos formadores de proteína, os aminoácidos. Hoje é conhecido, nós temos 20 tipos diferentes de aminoácido. Mas esses 20 tipos de aminoácidos podem formar quase que infinitos tipos de proteína. Ah, professor, não dá. Se eu pegar 20 aminoácidos, fazer análise de combinação lá, né, que eu aprendi em matemática, não vai dar quase infinita, vai dar bem pouca. Mas é que as proteínas, elas não são só tipos diferentes, né? Elas são tipos diferentes, elas são ordens diferentes. Se eu pegar a treonina e colocar no lugar da prolina, e a prolina aqui, mudei a proteína. Tá? Se eu tirar uma delas, tirei a prolina, mudei a proteína. Se eu repetir, mudei a proteína.
Se a proteína se enrolar para a direita, se espiralizar para a direita, é outra proteína. Se ela espiralizar para a esquerda, outra proteína. Se ela tiver 10 aminoácidos, é uma. Se tiver 11, é outra. É mesma coisa, só que aumentou um no final, pronto, mudou a proteína. Se ela inovelar, se ela rolar sobre ela mesmo, né, e esse novelo tiver um bracinho fora de lugar, é outra proteína. Por isso que a gente diz que a gente tem quase que infinitos tipos de proteína, porque são muitas variáveis dentro dela. Tá? Lembrando que as letrinhas que vocês estão vendo aqui fazem parte do código genético. Né? Esse é o código genético lá, né? Adenina se ligando a timina, citosina se ligando a guanina, é o código genético. Agora, descobrir o que as proteínas fazem no nosso organismo, esse é o projeto Genoma. Então, cuidado. E olhe, gente, que a gente vê questões erradas, inclusive feitas em alguns vestibulares, né, de faculdades assim mais simples, tá? Errada. Código genético, a gente sabe, ele lembra, ó, antes de 1950, né, lá em 1900, lá vai Pedrinha, já se sabia, já se conhecia o código genético. Então, o projeto Genoma não é descobrir o código genético, como tem muita, mas muita gente que fala. Não é. Tá? O projeto Genoma, ele, veja, depois que descobriu-se o código e que ele era responsável por formar proteínas, os cientistas começaram a se dedicar ao estudo do o que as proteínas fazem no nosso organismo. Esse é o projeto Genoma, tá? Descobrir o que as proteínas fazem. Lembra, é só lembrar que lembra, eu falei para vocês, uma determinada empresa patenteou um determinado gene que ela descobriu que era responsável por fazer o câncer de seio, tá? Um erro genético que faz com que você tenha câncer de seio. Ora, ele descobriu qual é a sequência, né, de aminoácidos que vão desencadear aquele câncer. Então, ele sabe o quê? Qual é o pedacinho de cromossomo que, se tiver aquelas letras, pode acontecer de você ter câncer. Patenteou. Né? Então, por exemplo, se você fizer um exame de sangue lá, um exame de mucosa, digamos, né? E você tem aquela sequência, significa que você tem uma chance de ter aquele câncer de seios, câncer de seio. Não que você vai ter, você tem a chance. Se você não tem aquela sequência, você nunca vai ter aquele câncer de seio. Pode ser que você tenha outro câncer de cérebro, mas de seio não. Tá? Então, é o quê? É a interpretação que está sendo agora estudado, é o que cada proteína ou o conjunto deles faz no nosso organismo. Certo? Não esqueçam disso. O vestibular costuma perguntar, né, a diferença do projeto Genoma, né, e vai estar lá, com certeza, numa alternativa lá, a descoberta do código genético. Não vou me errar. Certo? Então, ó, código genético. As letrinhas, estão vendo aqui, ó, tem um quadrinho ali do lado cheio de letrinhas em grupinhos de 3, né? Porque hoje nós sabemos que cada grupinho de 3 letrinhas é responsável por um aminoácido. Tá? Mas você não falou que o gene é formado por vários aminoácidos, tá? Então, ó, as letrinhas de 3 em 3 formam o que a gente chama de código, né? Não, melhor, as letrinhas formam o nosso código genético. E de 3 em 3, elas se ligam aos aminoácidos. Isso nós já sabemos, tá? Então, vocês têm lá, ó, aqui um resuminho, né? Ó, os monômeros de ácidos nucleotídeos formam, né, de ácidos nucleicos, formam um nucleotídeo, tá? Então, ali você tem os nucleotídeos, né, os chamados ácidos nucleicos, tá? Para a gente, DNA e RNA, tá? Monômeros de proteína, né, vão formar os aminoácidos, as letrinhas, azinho, que em conjunto vão formar as proteínas. E que eu falei para vocês que existem cerca de 20 aminoácidos conhecidos. Tá aí eles, né, alguns deles. Ah, preciso conhecer todos? Claro que não, porque todos eles seguem essa regra geral, tá?
os aminoácidos seguem essa regrinha aqui. O que você tem aqui? Um grupo amina, tá? Um grupo de ácido carboxílico. Todos eles vão ter C-OH. Todos os aminoácidos têm C-OH. Ácidos, se estudarem química, né? Ácidos carboxílicos. Todos eles vão ter um grupo amina. Todos vão ter. O que muda? O que muda nos aminoácidos é a quantidade desses carbonos que vocês estão vendo ali no meio. Então, você tem 2, você tem 3. Então, vai mudando aqui, ó, né, o tipo de aminoácido. Mas, aqui é sempre igual. E aqui, ó, você tem um radical também, diferente, que pode variar, né? Então, dependendo do radical, nós vamos ter aminoácidos diferentes. Mas sempre, ó, aminoácido, tá? Então, ó, amino, grupo amina, e o grupo ácido. Tá? Isso todos têm. Por isso são chamados de aminoácidos. Engraçado, né? O cara fala assim, todos os aminoácidos são formados basicamente de... O cara, eu não sei, pergunta difícil, do que são formados aminoácidos? Está no nome, aminoácidos, amina e ácidos carboxílicos. E o cara erra a questão, né? Então, não pode. Então, o aminoácido está aqui, ó. Essa é a fórmula geral. Então, nós conhecemos hoje 20 tipos diferentes de aminoácidos, tá? São os aminoácidos que a gente tem. E eu falei para vocês que isso aqui era uma coisa bem legal, porque é esses 20 aminoácidos que vão determinar, né, se você é um carnívoro, se você é um herbívoro, tá? Se você é um onívoro. Como assim, professor? Porque dentro dos aminoácidos, nós temos aminoácidos que são naturais e aminoácidos essenciais. De novo, ó, naturais e essenciais. Naturais são aqueles que você produz, né? E isso é determinado, digamos assim, pelo que você se alimenta. Essenciais é aquele que você precisa comer, porque você não produz. Então, o teu organismo não fabrica esses aminoácidos. Então, você tem que ingerir. Porque você tem que ter, né, em torno de, pelo menos, os 20 diferentes para você poder formar todas as proteínas que a gente precisa. Não estou entendendo. Então, vamos lá. Vamos pegar o cachorro. O cachorro, ele é carnívoro, né? Ó, ele é carnívoro. Por que ele é carnívoro? Porque a espécie canídeo, né, a espécie familiar, ou o gênero Canis, melhor dizendo ainda, tá? Ele produz todos os aminoácidos que tem nas plantas. Não, professor, não enganou, não é? Não, nas plantas. Por isso é que ele não precisa comer planta, porque ele fabrica os que tem na planta. E o que ele não fabrica? Ele não fabrica alguns aminoácidos que são encontrados na carne. Então, para que ele tenha os aminoácidos, para que ele possa formar as proteínas, ele precisa se alimentar de carne. Então, ele é um carnívoro, porque ele se alimenta de carne e produz os aminoácidos que tem nas plantas. Lógico, estou falando com vocês de uma forma bem geral, tá? Já um herbívoro, a vaquinha. A vaquinha, ela produz no seu organismo todos os aminoácidos que tem na carne. Em compensação, ela não produz nenhum aminoácido que tem nas plantas. Por isso, só tem um jeito dela sobreviver, comendo plantas. Tá? Daí é lógico que ela se especializou, o organismo dela evoluiu justamente para poder tirar o máximo que ela pode dos vegetais, quebrar os vegetais para fazer isso, assim como o carnívoro. E nós, professor, como é que nós fazemos? Nós somos o quê? Somos seres que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais. Ou seja, nós produzimos alguns aminoácidos da carne, mas não todos. E produzimos uma série de aminoácidos vegetais, mas não todos. Por isso, nós temos que complementar comendo carne e comendo vegetal. Aí você está ingerindo os aminoácidos necessários para a formação de todas as proteínas que a gente precisa. Tá certo?
Ai, professor, mas tem aqueles caras lá que não comem carne, só comem vegetal. Tranquilo, tá? Enquanto você for criança, você precisa de uma grande quantidade de aminoácidos, tanto da carne, e a carne tem muito mais aminoácidos do que o vegetal. Então, se uma criança se alimenta de carne e vegetais, né, aquele alimento colorido, se discuta na televisão, né, quanto mais colorido o prato, mais sadio ele é, e tal, e tal, e tal, tá? O que acontece? Ele está ingerindo as proteínas que ele precisa para crescer. Atingiu a maioridade, 21 anos, aí você pode fazer a opção que você quiser. Eu só quero comer carne. Então tá bom. Eu só quero comer vegetais. Tudo bem. Você já tem o teu corpo formado, você só precisa de aminoácidos para manutenção do teu corpo. Então aí você vai precisar de menos aminoácidos. Tá? É por isso que existem até tipos de ração, não sei se vocês já viram para cães, dependendo da idade, né? Porque existe aquele que é para os filhotinhos, que tem uma série de aminoácidos lá, tem aqueles de manutenção e tem aqueles lá na velhice. Né? Quando a pessoa fica velhinho, ela precisa até de menos aminoácidos. Tá? Então, ela até nem absorve mais a quantidade, né, que devia. Então, é o que acontece. Se vocês conhecem uma pessoa idosa, às vezes ela gostou de churrasco a vida inteira. E daí chega uma determinada época da vida dela que ela começa, nossa, tô meio fatiado de carne, já não come mais, já não se alimenta mais com tanta proteína. É as fases da vida de uma pessoa. Né? Então, se você é adulto, eu não tenho nada contra você não comer carne. O que me preocupa muito é quando crianças não comem, né, as proteínas da carne que deviam. Né, por imposição, às vezes, do pai e da mãe, achando que é uma alimentação mais saudável. Isso é muito perigoso. Tá? Isso significa que a pessoa fugiu da escola, não teve aula. Tá? Então aí o negócio complica. Certo? Tanto que, pode ver, que todo alimento que tenha bastante proteína é caro. Tá? Alimentos caros são os alimentos proteicos. A carne é muito mais cara do que o alface. Por quê? Porque a proteína da carne, a quantidade grande de proteína que ela tem, deu mais trabalho para ser feito, né? Você teve que alimentar o animal e tudo mais, até, né, o abate, então ela se torna cara. Quando vocês ouvem falar em, isso já falando agora socialmente, né? Quando vocês ouvem falar lá em populações que nem na África, malnutrido, tá? Eles ganham muitos alimentos, né, de países, mas normalmente alimentos o quê? Pobres em proteína. Eles têm muito alimento à base de açúcar e tudo mais, que precisam realmente, mas eles têm pouca proteína, porque a proteína é cara. Então, a carne para essa população, né, não é dada. Primeiro porque o tempo de sobrevivência, o tempo útil de aproveitamento de uma carne é mais rápido. E depois porque ela é muito, muito mais cara. Mas é esse alimento que eles estão precisando, né? Que seria esses aminoácidos que estão faltando para que eles tenham um desenvolvimento mental, né, adequado. Que todo o sistema das crianças lá sejam formados. Se hoje nós pegássemos lá uma cidade, um lugar, na África mesmo, né? E dessemos todos os aminoácidos que eles precisam, a gente teria que esperar umas 4 gerações por aí para que as crianças tivessem um bom desenvolvimento nervoso. Tá? Tem gente agora que está delirando, só vou comer churrasco, Também não é assim. Lembre que os vegetais, eles podem até ter menos proteínas do que a carne. Em compensação, 90 ou mais por cento das vitaminas, que são precursores de proteína, são encontrados nos vegetais. Então, se você come só carne, mas não come vegetais, você vai ficar com uma deficiência de proteína do mesmo jeito, porque você não tem as vitaminas que vão fazer com que os aminoácidos se formem no teu organismo. Então, é o que eu falei, nós precisamos dos dois. Mas, professor, os cachorros lá, eles não comem vitamina. Comem sim, tá? Mas eu não vi nenhum cachorro comendo vegetal. É que uma parte das vitaminas nós acumulamos aonde? No fígado. E quando um animal, um carnívoro, abate uma presa,
uma das primeiras partes do corpo que ela come é o fígado. Por quê? Porque o fígado é rico em vitaminas e é rico em açúcares, né, de reserva. E isso repõe a energia que o animal perdeu na caçada. Porque na caçada não é uma festa, né? A caçada, né, é uma estratégia, ele vai gastar energia, ele pode morrer, ele pode se machucar, né? Então, ele gasta muita energia, então ele tem que repor rapidamente, né? Tanto que você pode ver que depois que um tigre, um leão abate a sua presa, ele fica lá, né, com a pata em cima da presa, mas tentando respirar. Ele cansou, ele gastou energia na caçada. Depois ele vai puxar sua presa lá para a sombra e aí vai começar a se alimentar. Tá? Então nós precisamos disso. Uma outra coisa, né? Lembrando vocês que também pode estar relacionado ao Enem. Tá? Isso que eu estou falando para vocês é a matéria relacionada, né, ao uso dela, que o Enem cobra bastante, né? Os suplementos de proteína que a gente tem hoje para vender, né? Esses que o pessoal compra quando está fazendo musculação. Isso é bomba? Não é bomba. O que é isso? São aminoácidos. Só que são aminoácidos que foram extraídos da carne. Você está pulando uma etapa. Quando você vai fazer musculação e você vai almoçar agora para depois de fazer musculação, né, você tem todo um processo de digestão que demora. Quebrar carne em aminoácidos, o aminoácido cair no sangue, ser levado às diversas células do teu organismo, isso demora. Se você, ao invés de comer a carne, já ingere os aminoácidos já quebrados, e na proporção, na quantidade que você precisa para a formação de tecido muscular, isso é muito mais rápido. Então, os whey da vida, né, na verdade, são aminoácidos que foram extraídos da carne. Que carne? Sei lá. Mas em laboratório, elas foram extraídas e agora estão lá floculadas para você se alimentar. Então, o whey não é bomba, o whey é aminoácido. Você só pulou uma etapa. É mais rápida a incorporação desses alimentos dentro do teu corpo. Tá? Então, vejam como são importantes esses aminoácidos, que são, né, o que a gente vai ter como formador de proteína. Eu já vou adiantar aqui, ó. São esses aqui que os RNAs transportadores vêm buscar. Então, dentro do citoplasma da tua célula, entra isso aqui. E aí, um determinado tipo de RNA, não o mensageiro, que é o primeiro que nós vamos falar, mas o transportador, ele vem lá no citoplasma e se liga a uma desses aminoácidos. E leva esses aminoácidos lá para o RNA mensageiro, tá? Por isso que a gente chama de transportador, ele transporta esses aminoácidos aqui. Tranquilo? Mas isso já estou adiantando para vocês. Vamos um pouquinho mais para frente. Aqui você tem, ó, algumas letrinhas, né, que, por exemplo, vão formar, né, ou vão ligar os aminoácidos. Ele está dizendo aqui, ó, uma letrinha não é suficiente. 2 letrinhas ainda não é suficiente para codificar uma proteína. 3 letrinhas já codifica uma proteína. Tá? Pode ver que mesmo sendo repetidos aqui, ou várias letrinhas repetidas, tem sempre 3. Tendo 3, nós já conseguimos codificar uma determinada proteína. Ó. Aqui, ó, vocês estão vendo um triplete, 3 letrinhas, do RNA mensageiro. Tá? Lembra das proteínas aqui atrás? Ó? Essas aqui? Então, o RNA transportador, ele engatou nela lá, se ligou nela, e vai trazer até aqui. E quando bater as letrinhas dele aqui, né, ele vai fazer com que aquele aminoácido se ligue a um outro aminoácido. Já estou adiantando toda a síntese proteica aqui para vocês. Tá? A gente vai falar melhor disso daqui a pouquinho. Tranquilinho? Então, ó, triplete, 3 letrinhas, né, no nosso código, são responsáveis pela ligação de cada um dos aminoácidos na formação de uma proteína. Tá certo? Então, ó, 3 nucleotídeos, que são aquelas letrinhas que você tinha lá, né, vão codificar, tá? E elas vêm do DNA. A sequência das letrinhas vem do DNA.
O homem hoje conhece, já sabe, né, quais são as 3 letrinhas que ligam os aminoácidos. E unindo elas, ele chegou a esse quadrinho, que é extremamente importante para vocês, né? Esse quadrinho aqui, ó, é um quadrinho que está fazendo a codificação genética do RNA. Primeira coisa, ó, primeiro ponto que você tem que observar. Ele está te dando uma tabela de código genético aqui, tá? Nossa, eu nunca entendi essas tabelas, já vai entender, viu? Então, primeira coisa que você olha, procura se tem T na tua tabela ou se tem U, um dos dois, tá? Ou T ou U. Pode ver que nessa tabelinha aqui, ó, não aparece T, mas aparece U. Primeira coisa. Então, essa tabelinha que ele está te dando aqui é a codificação, né, do RNA. Aqui, ó, é de RNA, não é de DNA. Essas letrinhas que estão aqui, ó, não são a do DNA. Provavelmente, se ele te der uma tabelinha no vestibular assim, ele vai te dar lá um código genético, um DNA. E se você pegar o DNA e for procurando lá as 3 letrinhas que ele tem, vai errar a questão. Não vai estar certa. Você vai ter que transformar o teu DNA em uma moléculazinha de RNA. Então você vai ter que pegar lá as letrinhas. Onde tem adenina? Aqui tem uracila. Aonde tem timina? Aqui tem... Você tem timina lá em cima, né? Vai ter uracila aqui de novo. Tá? Não, aqui era adenina, aqui tem uracila, timina, aqui tem A, tá? E se tem aqui C, aqui vai ter um G. Então aí você vai ter que procurar ali o AG na tabelinha, tá? Então primeiro você vai ter que transformar num RNA. Por quê? Porque a minha tabelinha está me dando, né, a tabela com o ZU, que é característica de RNA. E aí, como é que eu faço? Então observe, a tabela vai ser dado isso para você, tá? Ela está feita. Então, aqui do ladinho, tá? Bem aqui do ladinho, não aparece? Aparece aqui em cima, tá? Você tem a primeira letra, ó. Tá escrito primeira base, é a primeira letrinha do triplete. Segunda base, é a segunda letrinha do triplete. E terceira base, terceira letra. Tem que ser nessa ordem. Então, no nosso caso ali, era UAG, se eu não me engano. Então, você primeiro vem aqui. Onde que está o U aqui? Opa, está aqui. Então, eu vou olhar dentro desse intervalo, tá? Qual é a segunda letra? Ah, era um A. Então, eu venho aqui. Onde está o A? Aqui. Então, ó, o A está aqui, tá? O U está ali. Então, eu já sei que vai ter que estar aqui, ó, dentro desse intervalinho, tá? E a última letra, não me lembro mais se era um G, ou que seja, G, né? Então, você vai procurar aqui, G. E você vai ver onde você tem lá a ligação entre as 3 letrinhas que você tinha achado, tá? E aí você vai ter lá, né, se é um código de terminação, se é um aminoácido, e assim você vai juntando aqui, né, o aminoácido com mais um, e aí você vai formando a tua proteína na sequência das letrinhas, tá certo? Então, ó, isso aqui é dado. Ninguém é louco de ficar sabendo, fazendo isso de cor. E uma coisa bem legal aqui, ó, que a gente precisa saber, que o nosso código genético, esse aqui, ó, código genético dos seres vivos, ele é degenerado. Nossa, professor, quer dizer que ele é um cara, né, degenerado, tem problema mental? Não, degenerado porque não é 3 letrinhas e um aminoácido. Pode ver que pode ter aqui, ó, esse aqui e esse aqui vão dar o mesmo aminoácido, fenilalanina. Aqui, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, então 1, 2, 3, 4 vão dar um aminoácido, a leucina, né? Então, como não é 1 para 1, né, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, ele é chamado degenerado. Então, se o vestibular perguntar por que o código genético é chamado de degenerado, vocês dizem lá, ele é degenerado porque não é 3 letrinhas que formam um. Pode ser conjunto de 3 e outros 3 diferentes também vão dar o mesmo aminoácido, né? 4, 3 vão dar o mesmo aminoácido e assim por diante. E mais ainda, nós temos dentro desse código, né, os códigos de inicialização, tá vendo? Aqui, ó, a metionina, esse aqui, ó, metionina,
é um código de iniciação de proteína. Quando a gente começa a fazer a síntese proteica, a gente tem que achar esse códigozinho aqui, ó, AUG. Então, imagine, isso está cheio de letrinha. Você não vai começar pela primeira letrinha que aparecer para você. Não é assim. Você vai ter que achar o AUG. Então, você vai vendo nas letrinhas lá. Sempre 5, 3, né? 5 linhas, 3 linhas. E você vai olhando. Achou. AUG. Opa, aqui é o início. AUG. A partir daqui, eu vou contar mais 3. Tá. Né? Mais 3. Tá. Essas primeiras 3 vão dar 1. Aquele segundo conjunto de 3 vai dar outro aminoácido e assim por diante. Senão, gente, vai virar uma salada, né, quando vocês forem fazer a transformação lá na prova, né, ou no vestibular. E existe também, então esse aqui é até bom saber de cor, tá? AUG, a metionina. AUG, metionina é o de início. E existem os de terminação, aqueles que vão fazer com que haja o fim da tua proteína. Então, quando você encontrar um código de terminação como UAA, você sabe que ali ele cortou a proteína. Então, ali chegou no final. Não é todas as letras, né? Então, ela vai do AUG a um código de corte. Só esse pedacinho ali é o que você vai usar, né, para formar a tua proteína, tá? Se não souber isso, gente, vai virar uma esbórnia, né, o DNA de vocês lá, tá? Ele não vai funcionar direito. Então, a gente precisa saber como usar esse códigozinho genético aqui. Ele vai ser dado para vocês, com certeza, tá? Isso aqui ninguém precisa saber de cor, mas você vai ter que saber usar. Se você não sabe usar, você só se ferra de verde e amarelo, né? Então, você precisa saber como usar, né? O que vocês já viram comigo numa aula anterior, tá? Então, mostrando de novo para vocês aqui, né, lá no primeiro ano, né, de como essa síntese proteica acontece. Tranquilo, gente? Tá? Hiper importante. Cai de penca. Vai te dar lá um DNA, vai te pedir qual é a sequência de aminoácido, tá? Não dá para fazer direto. Você vai ter que pegar o DNA, ver qual das duas fitas de DNA ele está falando, tá? Vai pegar, né, de 3 em 3 a partir da inicialização, tá? E aí vai transformar em RNA, mensageiro, e só daí você vai procurar nessa tabelinha aqui. Não dá para procurar direto. Caso contrário, você erra. Professor, e qual que é o código de iniciação lá no DNA? É o inverso que você está vendo aqui, né? Então, aonde você tem A, o que você teria ali? Tá? Se fosse um DNA. Adenina se liga a timina. Uracila se liga a adenina. E a guanina se liga a uma citosina. Então, esse seria as 3 letrinhas iniciais que você iria procurar no DNA para começar a fazer a sequência de 3 letras. Se não fizer isso, gente, está cheio de letra, você não sabe por onde começar. Tá? E aí, veja, você vai pegar. Vamos começar daqui. Você pega 3 letrinhas que vão ser diferentes. Tá? Imagine aqui, ó. Tá? Você pode até acontecer de você pegar mesmo, mas olha aqui, você tem U. Se ao invés disso tem outras letras aqui do lado, você não vou começar por aqui, só eu não sei, vou começar por aqui e mais as 3 letras que tem aqui do lado. Pronto, já vai dar erro. Já você não vai ser essa aqui que ele estava pedindo para você formar. Tá? Então é muito importante saber como usar essa tabelinha. Tranquilo? Beleza? Hã? Então, como esse assunto é um assunto assim complexo, né, gente? Deem uma atenção especial, façam lá, né, um parênteses ali, dizendo, ó, isso é extremamente importante para que eu continue, né, os meus estudos sobre a importância das proteínas. Certinho? Beleza? Então, deixa eu só pôr aqui agora, eu não sei se eu pus aqui só um pouquinho. Fim da primeira chamada, não. Então, peraí. Deixa eu pôr aqui só um pouquinho.
Só um pouquinho, ainda não. E agora, gentarada, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, dizem oi ou tchau pro teacher e já podem ir, né, preparando o almoço, né, e se concentrando para de tarde, né? Tchau, moçadinha, até mais, né? Até, deixa eu até parar de gravar aqui. Até mais, moçada. Beleza.